Já trouxe para você 5 visualizações, faltam apenas 45. Então vamos continuar. Agora eu vou trazer o DataVis de número 6, um scatterplot com a relação entre duas variáveis e os pontos coloridos pelas categorias de uma terceira variável, com ajuste na escala dos símbolos. Isso aqui é bem interessante, porque você pode querer mudar o tamanho do símbolo, a escala, a forma como o símbolo é mostrado dentro do seu gráfico. Como fazemos isso? Utilizando a mesma função, a helplot, vou utilizar o parâmetro palette. E nesse caso, eu coloco exatamente qual é a paleta que eu quero para a escala. Depois é só consultar a documentação da função helplot, que tem lá vários detalhes sobre como você pode customizar completamente o seu gráfico. Executa e lá está. Veja que nós mudamos a escala de cores dos símbolos, né? Que nesse caso é o círculo. Então, se você não estiver satisfeito com essa escala, tudo bem, só você mudar no formato que você preferir para mostrar o seu gráfico. Você poderia, por exemplo, colocar as cores mais escuras com os tamanhos menores e as cores mais claras com os tamanhos maiores, caso você considere isso uma alternativa interessante para apresentar à sua audiência. E aí, é simplesmente uma questão de formatar a paleta com a função helplot. Vamos para o DataVis número 7. Scatterplot com a relação entre duas variáveis e os pontos com tamanhos definidos pelas categorias de uma terceira variável. Veja que eu tirei aquele parâmetro who, que eu tinha usado aqui em cima, e utilizei o parâmetro size. Tome cuidado, hein? Size aqui é o nome do parâmetro da função helplot. Esse size, entre aspas duplas, é o nome de uma coluna do nosso conjunto de dados. Os nomes estão iguais por pura coincidência, ok? Vamos então executar e veja o que acontece agora com o nosso scatterplot. Ao invés de usar tonalidade diferente de cores, na escala diferente, estamos usando tamanho diferente dos pontos. O que você acha melhor para a sua audiência? Eu recomendo que você pergunte a ela, ok? Pergunte à audiência, peça o feedback. O que é mais interessante? Você diferenciar os tamanhos de mesa, nesse exemplo, pela cor ou pelo tamanho do símbolo? Depende de cada audiência. Eu, particularmente, acho que pela cor é melhor, é mais fácil a interpretação, principalmente se eu tiver muitos pontos de dados. Mas é sempre bom perguntar à audiência. DataVis número 8. Scatterplot com a relação entre duas variáveis e os pontos com tamanhos definidos pelas categorias de uma terceira variável, com ajuste da escala dos símbolos. Veja que agora eu estou trazendo para cá o parâmetro size e o parâmetro sizes. Tome cuidado, hein? São dois parâmetros mudando apenas uma letrinha. Isso aqui vai permitir mudar completamente o tamanho dos círculos em nosso scatterplot. Ou seja, é essencialmente esse gráfico com uma escala ainda maior, ou seja, com um tamanho ainda maior dos símbolos dos círculos. Talvez agora fique mais fácil, por exemplo, a interpretação do que estava neste outro gráfico anterior. Tudo puramente uma questão de você customizar a função que é usada com o Seaborn. É bastante curioso porque muito disso aqui, dessas customizações que fizemos, não é possível fazer em ferramentas proprietárias. Ferramentas como Power BI, como Tableau, como ClickSense, você não consegue chegar nesse nível de detalhamento em vários casos. Via programação, você programa basicamente o que quiser. Essa função helplot, ela tem, na verdade, mais de uma dezena de parâmetros. São vários parâmetros de configuração para você customizar o gráfico como você quiser. Pronto, já entreguei 8 visualizações. Temos muito ainda pela frente. Me acompanhe na próxima aula. Até lá.